crianças, graça e paz. Que bom que hoje é domingo. Domingo é dia de escola bíblica dominical, a nossa EBD. Como é bom estar na EBD, aprender sobre Deus, sobre a palavra de Deus e sobre nós. Então vamos dar início à nossa segunda EBD, EBD em casa, e você vai poder aprender também. Então vamos estar orando, crianças. Dessa vez nós vamos orar com a bonequinha. Vamos fechar os olhinhos? Vamos lá, a bonequinha já vai fechar. Então feche os seus olhinhos também. Então oramos. Amado Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas crianças, tem cuidado, meu Pai, das nossas famílias, tem nos protegido, tem nos dado alimento. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de tudo, ó Deus. Que o Senhor possa estar nos conduzindo, meu Pai, nessa lição que iremos aprender nesta manhã. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento, ó Pai, e nos ajuda, meu Deus, a praticá-la, a fazer a Tua vontade, obedecendo os Teus mandamentos. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, e é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, crianças. Vamos deixar agora a bonequinha aqui também, para ela ficar aqui, para a gente continuar a lição, certo? A boneca é maior. Pronto. Então, crianças, na lição passada, nós aprendemos que Jesus ele fez uma promessa para seus discípulos que iria enviar o Espírito Santo. Será que Jesus cumpriu essa promessa? Claro que sim. Jesus ele sempre cumpre as suas promessas. Então nós vamos dar continuidade hoje na lição de número 2 na revista. E essa lição ela se encontra na Bíblia, no livro de Atos, o capítulo 2, dos versículos 1 ao 42, que diz assim, o título: O Espírito Santo desceu. Como será que o Espírito Santo desceu, crianças? Então aqui já, de início, nós já podemos aprender que Jesus cumpriu sua promessa. Agora vamos saber como foi que Jesus cumpriu essa promessa? Então, crianças, após passar 10 dias que Jesus tinha sido elevado aos céus, os discípulos continuavam ali todos juntos em Jerusalém, como Jesus tinha pedido que eles não saíssem de Jerusalém até que cumprisse a promessa que Deus tinha feito. E ali eles permaneceram lá em Jerusalém, aguardando essa promessa. Então os discípulos, eles foram obedientes, eles aguardaram pela promessa que Deus tinha feito para eles. E a Bíblia diz que naquela ocasião estava acontecendo uma festa chamada a festa de Pentecostes. Era uma festa onde o povo celebrava os primeiros frutos das suas colheitas. Era uma forma de agradecer a Deus, de demonstrar a Deus que estava dando o seu melhor, reconhecendo o que Ele tinha feito por eles, que era dando os seus frutos, né? As suas plantações. E a Bíblia diz, crianças, que quando acontecia essa festa, vinham pessoas de vários lugares do mundo para celebrar essa festa ali em Jerusalém. Vinha pessoas de todos os lugares, país distante, para celebrar essa festa ali em Jerusalém. E aí aconteceu que no dia dessa festa, que quando estava toda aquela multidão, todas aquelas pessoas de vários lugares do mundo, a Bíblia diz que começou um barulho muito forte, de um vento muito forte, de forma que os discípulos apareceram nas suas cabeças chamas em forma de língua de fogo, na cabeça de todos os discípulos. E aquele lugar, a Bíblia diz que ficou cheio de chamas em forma de língua de fogo. O que seria esse fogo, crianças? Aqui era
Deus cumprindo a promessa que havia feito sobre os discípulos, que eles iriam receber o quê? Poder para falar, para testemunhar de Jesus, porque a Bíblia diz que o fogo, o poder de Deus é como fogo que purifica o coração. Então, os discípulos, depois que Jesus subiu aos céus, eles iam enfrentar muitas dificuldades, mas por meio do Espírito Santo, eles iam ter o poder de vencer. Que Deus maravilhoso! Então, aquelas pessoas que estavam ali, crianças, quando viram os discípulos com aquelas chamas de fogo sobre as suas cabeças, diz que os discípulos começaram a falar na língua deles, a falar em vários idiomas. Por exemplo, se tivesse uma pessoa da Itália, o discípulo falava na língua da Itália, né? De forma que todos podiam entender. Se tivesse um francês, eles iam falar na língua dos franceses, ou seja, cada um que estava ali falava um idioma diferente, mas que Deus deu poder aos discípulos por meio do Espírito Santo para que eles falassem na língua deles. Que Deus poderoso que nós servimos, crianças. E a Bíblia diz que muitas pessoas, as pessoas ficaram admiradas porque podiam compreender o que eles falavam. Mas vocês acreditam, crianças, que teve umas pessoas que falaram que os discípulos eram bêbados? Então, muitas pessoas ficaram zombando. E hoje também, muitas vezes, tem pessoas que zombam dos crentes, das crianças, das pessoas adultas, porque vão para a igreja. Mas nós não devemos importar com isso. Nós devemos orar por eles, para que eles também conheçam a Jesus. E o que aconteceu, crianças? Depois que as pessoas zombaram, algumas pessoas zombaram deles, dos discípulos, a Bíblia diz que Pedro, ele testemunhou para aquela multidão, para aquelas pessoas que estavam ali de vários lugares do mundo. Então, Pedro aproveitou essa oportunidade para falar de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, que eles maltrataram, eles mataram Jesus, e Jesus foi pregado em uma cruz, e por causa dos pecados dele que Jesus tinha sido morto, mas que ao terceiro dia Jesus tinha ressuscitado e está vivo. E a Bíblia diz, crianças, que aconteceu algo maravilhoso depois que Pedro testemunhou de Jesus para aquela multidão. A Bíblia diz que muitas pessoas aceitaram Jesus no coração como Salvador. A Bíblia diz que quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquele momento. Então aqui nós já podemos comprovar que Jesus, que por meio do Espírito Santo, os discípulos receberam o poder de testemunhar, de falar de Jesus para aquelas pessoas, que puderam também aceitá-lo em seus corações. Oh, que Deus maravilhoso, crianças. É por isso que você, criança, muitas vezes fica envergonhada. Ai, não vou falar de Jesus porque eu tenho vergonha, porque eu não sei falar. Mas aqui nós podemos aprender, crianças, que por meio do Espírito Santo, quem vai nos ajudar é o Espírito Santo. Porque aqui os discípulos, por meio do Espírito Santo, eles falaram até na língua daquelas pessoas, outros idiomas, para que elas pudessem entender, pudessem conhecer quem é Deus. E você também pode. Você precisa fazer o quê? Orar, né? Você que já aceitou Jesus, todos nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. E nós precisamos pedir a Ele que nos ajude, que nos ensine e nos dê coragem para falar de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem. Vamos estar memorizando o versículo e depois vamos cantar um cântico. Então, o versículo diz assim: porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder. 2 Timóteo 1:7. Vamos memorizar, vamos falar mais uma vez e depois vocês vão poder estar fazendo como atividade, colocando o grupo das mães, para assim vocês poderem memorizar, tá certo? Vamos lá.
porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder. Segundo Timóteo 1:7. Então, esse versículo, ele nos ensina o quê? Que por meio do Espírito Santo, o Senhor nos dá coragem para falar de Jesus, para fazer as coisas do jeito que Jesus quer. Assim como ele deu coragem aos discípulos para falar ali para as pessoas que Jesus é o Filho de Deus, para falar para aquelas pessoas que falavam em outras línguas, Jesus também, ele pode nos ajudar em qualquer dificuldade que nós venhamos passar ou sentir, né? Agora nós vamos estar cantando um cântico muito lindo que você vai parar e refletir se você tem o Espírito Santo ou não. Então vamos cantar esse cântico muito lindo que diz assim: se o Espírito de Deus está em mim, eu vivo minha vida mais feliz. Se o Espírito de Deus está em mim, eu vivo minha vida mais feliz. Eu brinco, eu canto, eu pulo, levanto as mãos para agradecer a vida que Ele me deu para viver e tudo que tenho para fazer, e tudo que tenho para fazer. Amém? Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, você é uma pessoa que faz as coisas de forma alegre, sem reclamar, sem murmurar. Por quê? Porque tem o Espírito Santo dentro do seu coração. Isso é possível todos aqueles que já aceitaram Jesus. Se você não aceitou Jesus ainda, você precisa convidá-lo para Jesus morar em seu coração. E aí você vai poder fazer coisas que você nem imaginaria que era possível fazer. Amém? Que o Senhor abençoe e até a nossa próxima EBD. E vou aguardar a atividade, viu, crianças, lá no grupo. Cada um vai poder memorizar o versículo que nós acabamos de apresentar aqui, né? De 2 Timóteo 1:7. Amém? Um abraço, que o Senhor abençoe. Até a próxima EBD.